Boa noite. Gente da Nossa Terra traz-nos hoje Saudades de Pedra, o retrato de uma Macau antiga, diferente, de tradições bem portuguesas. É uma reportagem de Rui Boavida, uma reportagem sobre uma outra Macau que eventualmente já desapareceu, mas que mantém as marcas portuguesas. Rui Boavida. Bem, Jorge, Macau é um Portugal especial, até porque é feito à medida dos próprios macaenses. Isto devido, em parte, à incúria da metrópole durante vários séculos sobre o que era então a pequena província ultramarina. O objetivo deste programa agora é fixar um mundo, um Portugal tanto ou mais português que europeu e que os macaenses levaram na retina quando emigraram. O problema é que este mundo começa a desaparecer com o fim da Segunda Grande Guerra e hoje, desses tempos, já pouca coisa existe. Por isso é que a 20 de dezembro, quem é de Macau ou vive há muito tempo em Macau não vai ter saudades só do dia 19. Vai também ter saudades da cidade que existia antes. O que, aliás, até tem lógica, porque com ou sem a bandeira das esquinas a flutuar no Palácio da Praia Grande, os macaenses sempre hão de ser portugueses. Exatamente, porque têm saudades. Na madrugada desta terça-feira, a tipografia do jornal Voz de Macau trabalha sem descanso. As más notícias têm de ser dadas à cidade. Mas a primeira página só vem confirmar o que toda a gente, de uma maneira ou outra, já desconfia nos piores pesadelos. A guerra chegou a Macau. Em janeiro de 45, a sombra da Segunda Guerra Mundial ainda se projeta sobre o mundo. Na Europa, começa no dia 12 uma enorme ofensiva soviética na então Polónia ocupada. O objetivo é conquistar Varsóvia. A 15, Hitler decide retirar no norte de Itália. A 17 de janeiro, Varsóvia cai finalmente. O louco jogo de Hitler estava quase a terminar. Na Ásia, o terror tem os olhos rasgados e usa o símbolo do sol nascente. Nas Filipinas, na Birmânia e muito em especial na China, combatem-se os japoneses, para quem a guerra se torna cada vez mais difícil de sustentar. A 22 de janeiro, já o primeiro-ministro japonês admitia que na frente do Pacífico as coisas corriam mal. Portugal metropolitano dá graças a Deus por Salazar ter evitado a entrada do país na guerra e o regime decide esquecer, por esta vez, aquilo que sempre tinha ensinado nas escolas. Para cá e para além dos mares é nossa pátria bendita todo o território em que à sombra da nossa bandeira se diz na formada língua portuguesa a doce palavra-mãe. A pátria é o sol abençoado de todo o Portugal, com as suas ilhas do Atlântico, Açores e Madeira, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, as nossas terras dos dois lados da África, a Índia, Macau, a longínqua Timor. E enquanto Timor sangra às mãos dos japoneses, Macau sofre às mãos dos aliados. 15 de janeiro, um daqueles dias que quem viveu nunca mais vai esquecer. Uma data tão marcante que todos se lembram ainda do que estavam a fazer na hora exata em que a guerra chegou a Macau. Eu estava ferido do pé e ia receber tratamento no Hospital São Rafael. Fui, eram 11 horas talvez, quando eu fui para ser tratado no posto lá do hospital. E de repente ouvi novamente o ruído e então corri para a varanda e vejo então, os aviões a bombardear, a metralharam só o porto exterior, os lotos do porto exterior e o hangar. No fundo era o hangar que eles queriam, porque
nessa noite seria embarcado a bidões de petróleo que estavam guardados no hangar, num barco japonês para sair. Estava na aula, de repente ouviu-se bombardamento. A gente não sabia o que era. Então, naquela altura, todos saíam, já nem quis aula, nem nada, e saímos todos. Eu estava lá em cima na guia e ouvimos que era vinha 5 aviões, 5 caças. Estava internado no Colégio Dom Bosco. No Colégio Dom Bosco e vinha, os aviões passavam e bombardeavam, não é? Não era criança, não sabe, não conhece o medo, não é? Quando nós ouvimos os aviões aqui, corri eu e outro colega meu, corremos para fora, fomos a correr até ali ao porto exterior, que era aterros só, não havia mais nada, era só o hangar lá fora. Fomos a correr, de repente, quando estávamos assim a olhar para o ar, a ver os aviões, vimos as balas a passarem ao nosso lado. Houve um rapaz que está aí, o Neco Barros também, que é um homem cheio de memórias, que estava de guarda para ir sendo atingido. Lionel Barros tinha 19 anos, ganhava 75 patacas por mês para estar aqui de sentinela ao quartel de São Francisco. Ainda hoje não consegue esquecer o dia em que os gatos do inferno chegaram aos céus de Macau. 5 caças F-6F Hellcat acabados de descolar do porta-aviões Enterprise. Essas árvores que cá estão não eram tão altas. Podia-se ver perfeitamente, eu podia ver. Do monte, Fortaleza do Monte, para aqui. Aqui. Começaram a fazer fogo. Era um, vinha outro atrás. Era assim, depois um, era outro, era um a seguir. Era aqui mesmo, no mesmo sítio, a ver voar. Quando com o roncar, parecia que o chão também se estremecia. Era fantástico aquilo. E Lionel Barros lembra-se muito bem de como Macau reagiu. Muitas pessoas assustaram. Mais que assustaram era o povinho que não sabia do que se tratava. Ouvia estrondos, aviões a voar por cima. Muita gente sabia que eram os aviões japoneses e americanos que estavam em combate. Mas depois já vieram a saber. Um dia inesquecível, até porque a maior qualidade de Macau nessa altura era não se passar nada. Quem, como Ernesto Gomes, nascido e criado no Minho, chegasse pela primeira vez de barco à cidade, encontrava uma Casa Blanca do Oriente. Uma zona de paz num continente em guerra. Mesmo depois dos acontecimentos do dia 15, Macau não abandonou a paz natural que todas as manhãs se espraiava nas ruas. Em 1950, o território tinha pouco mais de 187 mil habitantes. 4 mil eram portugueses. Achei isto uma terra pequena, além de ser pequena, casas baixas. O maior edifício é aquele hotel central na Avenida Ribeiro, pá. Aquele é o que tem 10 andares, é o que eu mais... Outros eram tudo, máximo 3 andares, assim, tudo casas baixas. As casas de Macau eram só 2 pisos, quanto muito mais um piso. Eu não havia arranha-céu, nem nada, era fresquinho, sabe porquê? Porque as casas não impediam o vento de chegar. Não havia televisão, não havia nada. A gente tomava fresco, era muito calor. A gente tomava fresco aqui na porta da rua. Não havia muito tráfego, era uma cidade bastante pacífica, pacata, vida calma. Henrique Sena Fernandes, descendente de uma das mais antigas famílias de Macau, lembra-se também da arquitetura da cidade onde cresceu e que ele próprio viu crescer. Uma cidade que a história e a tradição dividiram em 2 zonas, o Bazar, onde morava a população chinesa, e a cidade cristã. A cidade cristã era caracteristicamente ocidentalizada, não é? Os jardins com quintais, com muito português, a cidade tinha um aspecto muito português, e as suas calçadas, o empedrado português, o poço, a própria arquitetura, embora não fosse exatamente como a de Portugal, respirava-se um trecho de uma vila portuguesa, de uma aldeia portuguesa, em certas partes da cidade. Os macaenses viviam dispersos pelos bairros mais tradicionais desta cidade cristã. E o bairrismo é uma instituição que havia de permanecer quase até à década de 80.
entre nós tínhamos uma identificação própria. Qual era o bairro, a malta de Monte, a malta de São Lázaro, a malta de Tapser, a malta de Faichiquei, a malta de Toisan, a malta de Monha, a malta de Flora. Quando Rodrigo Leal de Carvalho chegou a Macau, em 1959, foi morar para o bairro da Penha, mas não era da malta da Penha. É que quem morava na zona mais chique da cidade não podia ser tratado de forma tão familiar. Ainda hoje, todos os dias no regresso do trabalho, Leal de Carvalho volta para casa e para o bairro que nunca abandonou. Era a zona bem da cidade, como de resto ainda é. Era aqui que vivia, como vive o governador, o comandante militar, as autoridades principais. Na altura não havia secretários adjuntos. Reportamos-nos ao período de fim da década de 50, década dos 60. A melhor zona da cidade começava então na Penha, descia pela Avenida da República e acabava na Avenida da Praia Grande. Eram as melhores casas de Macau, onde viviam as melhores famílias, como os Sena Fernandes, os Jorge, os Nolasco e os Rodrigues. Os maquetes mais ricos moravam onde? Avenida da República. Mais ricos é a Avenida da República. Praia Grande? Mas são meia dúzia, são meia dúzia. São meia dúzia, não é mais. Toda a zona, aquela Praia Grande, era de uma maneira geral pessoas de elite daquela época, de 45, 46 em diante. Domingos Braga da Costa nasceu em 1926. Não morava na Praia Grande, mas era dos que não faltava aos passeios de domingo na avenida junto ao rio. Em 40 ou até 60 também era uma zona agradável. A gente podia passear ali à vontadinha, sentar na muralha, conversava. E para os namoricos, eles também ficaram lá a conversar. Portanto, ali não havia tantos automóveis. E as pessoas naqueles bairros vinham cá para baixo, vai passear ao longo da Praia Grande. Ernesto Gomes muitas vezes encontrava-se com Domingos na Praia Grande. O Sr. Ernesto era ainda um simples soldado no início de uma vida que acabaria por o ver oficial da Polícia Marítima, casado com uma macaense do bairro do Tapseac. Mais tarde fariam um casal perfeito, mas por enquanto o Sr. Ernesto era solteiro e tinha outros interesses, também ali para a zona da Praia Grande. Nós até Magalas, que era de tropas, havia muita gajada de gajas que iam para assim à noite e tal, a gente ia por lá, casitas boas, muitos engatavam, levavam-nos lá para o capim para trancar, e era tudo capim, tudo coisa, só tinha a estátua de Ferreira do Amaral, o resto não havia nada, era tudo. De vez em quando havia lá um grupo de chineses acrobatas que exibiam aqui, havia músicos chineses também. Terras do Porto Exterior, à noite era uma autêntica feira. Havia tudo, havia tendas, havia os contadores de histórias, havia os dentistas que arrancavam dentes sem dor. Os aterros da Praia Grande, em frente do Riviera, era uma feira, todas as noites era uma feira. É claro que o Riviera não tinha nada a ver com este ambiente. O aristocrático hotel ficava em frente ao edifício do BNU. Gabava-se de ter a única porta giratória que existia em Macau e de ser o supra-sumo da arte de bem viver de que a cidade se orgulhava. Nestas arcadas, bebiam-se whiskies e tomava-se o chá. Este restaurante antigamente era Riviera, para os que têm posses iam lá tomar o seu café. Pela manhã era de certeza, tomar um pequeno almoço, mas não era um café e mais nada, fazia hora. Mas a maioria eram funcionários, a maioria era dos funcionários que tinham a tomar um pequeno almoço pela manhã e depois às 9h30 recolhia a secretária de trabalho, era a diretora da fazenda, eram funcionários com certa categoria já. Eram outros os tempos. No verão, por exemplo, as repartições não funcionavam da parte da tarde porque não havia ventoinhas. O horário era das 8 da manhã à 1h, de forma que sobrava o tempo livre aos macaenses, na maioria funcionários públicos. Fazia calor, já saíam as flores das árvores da penha, a vida era bela e para gozar nem sequer era preciso muito dinheiro. Eu, por exemplo, com 5 centavos, podia ir tomar chá com um amigo, mesmo
um café, mais um bolo, ou 2 bolos, ou uma sanduíche, e ainda restava dinheiro para uma gorjeta. Era nos hotéis que se ocupavam os tempos mortos. O centro da vida boémia de Macau, nos últimos anos da década de 40, era o Hotel Central. Em plena Avenida Almeida Ribeiro, o maior edifício do Império Colonial Português, do alto dos seus 10 andares, atraía os aventureiros de toda a Ásia. Lá dentro, havia tudo o que quem vivia num continente em guerra podia desejar, inclusive o indispensável casino. E por isso a pacata Almeida Ribeiro transformava-se por vezes em palco de acontecimentos trágicos. Havia um tipo também, um pintor austríaco, que tinha feito um assalto, estavam a fazer um assalto no Hotel Central, lá dentro, e vinha já com o lucro do roubo cá para fora, e ele não sabia de nada, tirou a carteira da algibeira para comprar um maço de cigarro. Os gajos que iam fugir, o indivíduo que iam fugir, ao ver a posição dele, onde que era um polícia, estava a puxar pelo revólver, matou ali mesmo. Mas o Central não era só cenário de cenas tiradas dos filmes de cowboys. As bailarinas do nightclub passavam por ser das mulheres mais bonitas do Sudeste Asiático. O salão de baile do Hotel Central era, por isso, o centro das diversões noturnas de Macau. Lá dentro, encontrava-se toda a gente, desde espiões aliados até colaboracionistas dos japoneses. No meio estava a população de Macau, que se divertia ao som das grandes bandas da altura. Havia vida noturna, mas era outra espécie de vida noturna, em que as moças vestiam de cabaia. Pensava, não vestia assim e tal. Tinha cabaré, eu frequentava, claro, frequentava aqueles já da idade, não é? Já não é que da nossa idade, essa já são a idade dos pais e os amigos deles e toda essa gente. Eles têm dinheiro, eles são empregados, uns são doutores, outros são engenheiros, não é? E depois de uma noite bem passada, era obrigatória a ceia no resto do chão do hotel, o famoso restaurante Golden Gate. No resto do chão do Hotel Central era canja, era uma canja boa. Uma canja que dava uma mala assim, dava para 4 pessoas, 4 manos a comerem muito bem aquilo. Era barato de 7 batatas. Com o passar dos anos, o Hotel Central veio finalmente a decair, até quase se tornar numa vulgar pensão. Enquanto isso, do outro lado da calçada, o Riviera continuava impávido e sereno a assistir à passagem das décadas. Havia a varanda onde se ia tomar o café ou tomar o whisky, com os seus habitués, com as suas mesas quase reservadas. Mesmo assim, o Riviera era conhecido por ser o café do reviralho. Era mais um grupo de homens que iam lá, também socialmente bem colocados, naturalmente, e que iam para ali, enfim, principalmente os antissituacionistas, iam ali tomar o seu café e falar mal da administração local e central em Portugal. Eu tinha amigos em todos os lados. Era muito amigo do Dr. Adolfo Jorge, que foi durante muitos anos presidente da União Nacional. Era amigo do Dr. Carlos Assunção, que também foi da União Nacional e membro da Câmara, representante de Macau na Câmara Corporativa, em Portugal. Era amigo do Herman Machado Monteiro, que era o mais assanhado dos republicanos da Primeira República, da Primeira Senhora. Herman Machado Monteiro, um republicano da velha cepa que tinha sido deportado para Macau, onde mais tarde veio enriquecer. Em Macau comprou um quarto do Hotel Riviera, mas tinha uma casa na Taipa e outra em Coluane. Uma ideia que pode parecer descabida às novas gerações. Lionel Barros é uma espécie de livro vivo da história da cidade. Nunca se faz rogado para explicar o passado aos mais novos, para quem até as recordações mais antigas são já muito recentes. A Taipa não tinha prédios nenhuns, que eu saiba só havia o Hotel Hyatt e uns prédios que era o Rocking Fayum. E o Ocean Gardens. Sim, os Ocean Gardens. Esta é a Taipa que se lembram a Raquel, a Diana e a Maria. A Taipa de que o Lionel Barros lhes fala é completamente diferente. É a ilha dos anos 40 que acabava de ter uma rede de água potável. Na Taipa era mais... viviam lá mais pescadores e a fábrica de peixões. É uma grande produção de Macau,
a riqueza de Macau na produção dos peixões. Fora disso era só lagos, lago aqui, lago ali, pronto, mais nada. Eis-nos agora rumo à Taipa Grande. São apenas 20 minutos até à pitoresca ilha onde vivem mais de 8 mil pessoas. A propaganda da altura comparava a ida às ilhas com uma travessia de um mar de rosas. Mas a realidade era bem diferente. O barco era ronceiro e um bilhete de primeira classe para a Taipa custava 30 avos. Para Coluane, custava 40. Ir para as ilhas, como nós somos de Macau, ir para as ilhas é um luxo. Só nos dias de piquenique, então a gente ia para as ilhas. Tirando isto, já não ia. Por quê? Porque tinha de apanhar transporte marítimo. Era um barco que tinha 2 pisos. A gente descia para baixo, tinha assentos, por cima tinha outros assentos e tinha mais outra terceira camada, que era uma elevação na proa do barco, em que a gente tinha um banco assim redondo, a gente sentava. Este era um piso falso, né? Eu lembro daquele paquete ainda, a gente acordava e levava quase 1 hora. O pior é que se a maré subia, o barco não podia arrancar do local onde estivesse. Por isso, já dizia o anúncio, o horário estava sujeito a marés. Quem mesmo assim chegasse às ilhas tinha muito por onde escolher. Na Taipa pescava-se, faziam-se piqueniques e nadava-se em frente das casas do Carmo. Em Coluane havia Choquevan, a joia das ilhas. Eis a formosa praia de Choquevan, o estoril, a estância elegante dos banhistas de Macau. Por esses anos, quem chegasse a Coluane encontrava um renque de casas baixas, estaleiros artesanais e campos cultivados. Se tivesse sorte, podia também encontrar uma espécie de autocarro que o levava pelas poucas estradas que na altura existiam. Tinha um autocarro, não era autocarro, era uma caminhoneta. Tinha um banco assim lá dentro de madeira, e depois tinha uma escada na lateral, a gente subia, em que ia galinhas, gasosas e a gente e tudo ali para cima. Uma viagem que acabava em Choquevan, Aksair, uma praia quase selvagem. A primeira estrada só foi aberta na década de 50 pelos Landins, a companhia militar indígena. Durante anos, os militares africanos faziam parte da paisagem das ruas de Macau. Eram mais uma afirmação de soberania do que uma verdadeira defesa do território. Os destacamentos indígenas estavam colocados no quartel de São Francisco e no quartel de Moá. Os exercícios eram no campo do Canídromo e no campo da Caixa Escolar, mesmo debaixo dos olhos dos alunos do Liceu Antigo. Mais tarde, estas portas fecham-se e o Liceu Nacional Infante Dom Henrique muda-se de armas e bagagens para os aterros da Praia Grande, nos terrenos onde está agora o prédio do Banco da China. Mesmo em frente estava o mar. Atrás estava a outra escola, frequentada pelos macaenses, a Escola Comercial Pedro Nolasco. A escola comercial era menos privilegiada. São, de uma maneira, pessoas de posses modestas, né? Naqueles tempos, a gente, para liceu, é só os filhos dos taipan, não é? Porque sei que são coisa, não é? A gente é geralmente os macaenses de família assim, regular, não é? Assim, é tudo na escola comercial. Fernando Madeira de Carvalho fazia parte dos 101 alunos que em 1950 frequentavam a Pedro Nolasco, todos de origem portuguesa, nenhum de origem chinesa. O liceu era para quem queria seguir estudos superiores na metrópole e as propinas eram mais caras. Mesmo assim, tinha em 1950 102 alunos, 59 rapazes, 43 raparigas. Até certo modo, tinha uma rivalidade entre as raparigas da escola comercial e as do liceu, não é? Isto, sem dúvida, existem. E todos juram que as rivalidades ficavam por aí. Mas as diferenças entre as duas escolas vinham ao de cima nos torneios desportivos. Havia sempre aqueles torneios escolares de hóquei, havia rivalidade liceu e comercial, etc. Fazia muito parte daquele claques, aquela vira-vita, ura. Tinha aquele tal razzmatazz, não é? Do cheerleader e aquela malta toda, quer dizer, aquelas atividades, mas não estruturada,
eram sempre feitos no momento e as pessoas levavam o tambor, as campainhas, tudo que fazia barulho, não é? E tínhamos as nossas canções próprias e tal. O liceu fazia-se claques. Nós, da escola comercial, buscava aqueles tambores chineses. Evaristo Antunes nasceu em 1945. Morava na Rua Nova Aguia. Trabalha agora na secretaria do Colégio Dom Bosco. A escola salesiana era também muito frequentada pelos macaenses. E dentro dos colégios católicos, há que não esquecer um caso à parte nas escolas de Macau. O Colégio Santa Rosa de Lima, onde as meninas iam aprender a ser senhoras. Era uma escola que era muito escolhida pelas meninas da sociedade local. A do local era Santa Rosa de Lima, que tinha uma secção portuguesa, tinha uma secção inglesa e creio que também tinha uma secção chinesa, de ensino em inglês, chinês e português. Santa Rosa de Lima sempre teve uma reputação de ensino superior, assim como a Sacred Heart. Eles produziam alunas que seguiam para as universidades lá na Inglaterra, a maioria iam lá, outras iam para a América. Mas a nível de ensino eram relativamente exigível, era muito exigente, porque as madres que davam as aulas lá eram exigentes, não só, conforme eu sei, dentro da escola, mas também tinham que ter uma certa disciplina enquanto fora da escola. Mas quer fossem alunos do Santa Rosa de Lima, do liceu ou da escola comercial, é nas salas de aula que as novas gerações de macaenses lembram uma coisa que lhes estava nos genes, mas traziam esquecido, que lá fora há um mundo inteiro à espera deles. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho no erguer de asa faça até mais rubra a brasa da lareira a abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura. Nada na alma lhe diz mais que a lição de raiz, ter por vida a sepultura. Em 1945, com a nova ordem, o mundo inteiro desenvolve-se sem descanso. Mas em Macau, os últimos anos da década de 40 são de pleno declínio. Durante a guerra, a cidade tinha sido mãe para toda a espécie de aventureiros. Depois da guerra, a cidade torna-se madrasta para os próprios filhos. Quando os aventureiros da Ásia partem, levando com eles o dinheiro fácil que gastavam em Macau, a economia ressente-se. Não era uma geração sacrificada. Naquela altura, para arranjar emprego também era difícil. Era? Era difícil, porque no meu caso, eu concorri para a Polícia Marítima. Por uma vaga, eram 30 ou 40 pessoas. Por só uma vaga. Os macaenses, netos de aventureiros, lançam-se eles próprios à aventura. Deixam para trás a família e uma cidade calma, onde todos se conhecem pelo primeiro nome. Uma terra onde a vida não é fácil, mas pelo menos é alegre. Deixam para trás também os amigos de toda a vida, os mesmos que se despedem sem saber que mais tarde também eles vão de partir. Fazíamos as despedidas no cais, não é? E era toda uma pessoa, um grupo enorme para despedir de um amigo e ficavam todas as pessoas do cais até o barco saía. Era mais triste, mais romântico, não é? A pressa de hoje que é melhor, não é? A gente despede-se com arrepender, não tem tempo para chorar nem nada e vai-se embora. Antigamente era um balde de lágrimas. Sena Fernandes partiu para estudar Direito em Lisboa. Outros escolhem terras desconhecidas. Mas, ao contrário dos avós que primeiro chegaram a Macau, estes filhos da terra estão agora preparados para tudo e bem podem agradecer à escola comercial. Ensinaram-nos línguas, contabilidade, tudo o que permitia que um jovem macaense pudesse encontrar bons empregos fora da terra. Era o Hong Kong Shanghai Bank que absorvia a maioria dos macaenses dos anos 50 e 60.
Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses, quando invadiram Hong Kong, a comunidade portuguesa manteve-se lá e tentou proteger os documentos críticos que pertenciam ao banco e fez um papel que os dirigentes do banco Hong Kong Shanghai Bank viu-se merecedora de um tratamento diferente. Antes de ir para a Austrália, Pedruco era assíduo frequentador das parties, as festas dos adolescentes de Macau. Jovens do liceu, da escola comercial, do Santa Rosa de Lima e de outras escolas chinesas encontravam-se em casas ou garagens, punham um disco a tocar e depois namorava-se e dançava-se o resto da noite ao som de Chuck Berry, Chubby Checker ou Pat Boone. E quando não havia discos, lá estavam para alegrar a festa os recém-formados grupos de música, criados à imagem e semelhança das modas que chegavam nos barcos vindos da América do pós-guerra. Eu me lembrava dos Thunders porque eram meus colegas da escola junto. Quem é que eram os Thunders? Os Thunders eram a Rosa, era o Richie, já emigraram para o Brasil. Anos 60, no tempo, então pensava de emigrar para o Brasil, falava do Brasil, etc. E muitos meus colegas foram. E depois fiquei para os anos 70. Os filhos do Sr. Ernesto são dessa geração que partiu para o Brasil. 2 vivem ainda em São Paulo. Mas a imigração já tinha começado nos tempos do pai. Havia muita falta de emprego para esses jovens rapazes. Muitos tiveram que depois Hong Kong começou a desenvolver, muitos foram para Hong Kong. Mas, claro, à medida que o tempo vai avançando e depois, mais a mais, com a implantação da República Chinesa na China, é que então muitos pensaram, bom, isto tarde ou cedo é entregue, portanto muitos também. É claro, aqueles que, por exemplo, que estudaram, que tiveram possibilidade de estudar em Portugal, tudo, muitos ficaram lá. Muitos depois também, a família também ia tudo para Portugal. Sobretudo depois do 1, 2, 3, da Revolução Cultural, muitas famílias emigraram, saíram de Macau, levaram os seus filhos, na verdade. Muitos desses rapazes e raparigas estão hoje no Brasil, em São Paulo, estão no Canadá, uma grande comunidade aqui, estão na Austrália, etc., nos Estados Unidos, sobretudo em São Francisco. De maneira que a vida comunitária de Macau foi abrandando e diminuindo. É verdade que a imigração dá a primeira machadada num estilo de vida patriarcal e ainda quase de fim de século. Macau vivia como uma cidade da província metropolitana, só que mais cosmopolita. E é por isso que não podia continuar orgulhosamente só, imune aos avanços do mundo. Com o fim da guerra, a indústria e as rotas comerciais voltam a animar-se. A sociedade de consumo alarga-se e o turismo, por exemplo, deixa de ser um hábito aristocrático. Para muitos macaenses, foi nesta altura a primeira vez que saíram da terra. No meu caso, eu só fui para Hong Kong só em 1950. Depois de... Portanto, naquela altura, nunca tinha ido a Hong Kong. O destino era quase sempre Hong Kong. E as idas à colónia britânica não se apagam da memória dos que eram crianças na altura. Uma viagem para Hong Kong era uma coisa que uma pessoa sonhava, não é como hoje. Uma pessoa pega num bilhete, pronto, dentro de uma hora está em Hong Kong. Mas para nós, os miúdos, uma viagem para Hong Kong era um sonho que uma pessoa passava dias a pensar e a ponderar sobre a hipótese de ir para Hong Kong. Eu lembro a primeira vez quando tinha idade, foi para aqui, fui daí, queria comprar uns Dinky Toys. Havia aqueles brinquedos ingleses, montra, brinquedos ingleses. Então adorava muito os brinquedos ingleses. Madeira de Carvalho era solteiro e já ganhava 250 patacas. Por isso dava-se ao luxo de ir a Hong Kong com outros propósitos. E ia lá namorar também, não é? Já com a idade, não é? Para fugir da coisa e ia lá para Hong Kong namorar, não é? O Sr. Fernando vestia as melhores roupas para a jornada. A viagem, que agora se faz em pouco mais de 45 minutos, começou por levar 6 horas. Foi depois reduzida para apenas 3. Um pequeno cruzeiro pelo Mar da China, com partida na Ponte Cais número 20, a bordo de barcos românticos como o Tai Loi, o Tak Seng ou o Pak Chang.
O SS Macau saía do Porto Exterior. Levava uma noite inteira e não só não havia queixas, como era mesmo dos paquetes mais populares. Havia lá um show francês, um show, mas que só podia-se atuar dentro das águas portuguesas. Uma vez atravessado a água, o show acabou. Os ingleses não permitiam isso. Portanto, esse barco ia sempre cheio. À meia-noite era limpinho, volta lá à espera. Um paquete, antes de entrar em Macau, no porto exterior, apitava. Macau era tão calmo, que na minha casa podia ouvir aquele som do paquete. Bu, bu. Quando o colonial chegou a Macau, Evaristo deve ter pensado que se tratava do barco de Hong Kong. Não sabia ainda que era o primeiro paquete chegado de Portugal depois da guerra e que quase levou os macaenses ao delírio. E havia aqui uma carência de tudo, que esse barco trazia, por exemplo, vinho, garrafões de vinho, coisa que nós durante a guerra não tínhamos. Desembarcava, o barco ficava lá fora, na rada, desembarcaram os garrafões de vinho ali na ponte, e esses portugueses que já estavam, muitos portugueses que cá estavam, foram até à ponte. E sem se preocuparem a quem o vinho pertencia, ali mesmo abriram os garrafões e beberam. Tal era a saudade de beber vinho português que ali mesmo em cima da ponte abriram os garrafões e começaram a beber. A chegada dos navios da metrópole era sempre esperada com muita expectativa pelos portugueses de Macau. O Soichong e o Chongheng, as mercearias dos portugueses, enchiam-se de azeite, enchidos, bacalhau e, acima de tudo, de vinho. E é assim que nasce, na então província ultramarina, algo que já há muito fazia parte da cultura metropolitana, o vinho a martelo. Macau era abastecido há um ano uma vez, no Lasta, vinha barcos de paquete, como é todas as províncias ultramarinas. Era o Niassa, era o Timor, era coisa parecia um ano uma vez. Trazia então barris de vinho, naquela altura vinha barris de vinho que a gente comprava, mas as mercearias adjudicava aquilo, adulterava, metia água, metade água, metade vinho. O caso do vinho é uma curiosa consequência da relação que o regime mantinha com a província. A cidade é, na altura, um fio perdido nas malhas que o Império tece. Salazar, que tudo manda, praticamente ignora Macau. A cidade, com os seus 188 mil habitantes chineses em 1950, responde na mesma moeda. Por isso, Macau é uma das províncias portuguesas onde se respira mais liberdade. O território, que tinha sido poupado ao pior da guerra, é agora poupado ao pior do salazarismo. Eu pude verificar que a Universidade Portuguesa em Macau não tinha praticamente ideologia, como é que eu ia dizer, nem de ditadura, nem nada. O facto é que a Universidade Portuguesa em Macau era mais um sistema recreativo e uma participação coletiva. Não era tão exigido ou tão duro como talvez em Portugal. A mocidade portuguesa tinha dificuldade em fazer respeitar e temer um homem que muito poucos tinham ouvido ou visto e que estava do outro lado de um mundo sem televisão. A mocidade portuguesa nunca teve cariz político, nem sequer não era uma organização militarista, era mais uma associação que se aproximava muito dos escoteiros, da Associação dos Escoteiros. Claro que, enfim, andávamos fardados, era uma associação de cariz nacionalista, mas não político, que, enfim, procurava instilar-nos os valores que na altura se consideravam os válidos para a nação, Deus, Pátria e Família, o respeito pelo chefe, por Salazar, etc. Mas aqui a sua ação no campo masculino era mais o desporto. Havia era clube náutico, a mocidade portuguesa podia ir, já cheguei a andar naquelas velas, aqueles tipos de
umas canoas, chamava canoa. Ele era um barco assim pequenino, andava de velas. Cheguei a andar naquilo, depois tinha uma quilha no meio. Mas aquilo assoreava tanto, a gente quando metia quilha ia dentro do lodo. Era luzitos, pequenino sim, não tinha pequenino. E se a palavra lusito em Macau evoca mais rápido um barco no mar do que marchas de crianças a fazer a saudação fascista, a palavra censura também não tem uma carga tão negra quanto na metrópole. Macau fica muitos quilómetros. Mas é que nós aqui tínhamos uma vida própria. Não nos preocupávamos muito com as políticas que passavam em Portugal, etc. Ao lado da China, cada vez mais comunista, a censura em Macau nunca podia ser tão apertada. A Polydor era a única livraria portuguesa em pleno largo do Leal Senado, nas arcadas do edifício Ritz. Lá dentro vendiam-se livros de Marx, de Lenin e, acima de tudo, o livro vermelho de Mao, que também se podia encontrar um pouco mais acima, na Rua de São Domingos, nas estantes da Pomanlau, que vendia artigos de papelaria entre literatura revolucionária. De forma que a censura ignorava exatamente esse aspecto da atividade da atividade de propaganda comunista que aqui se fizesse. A censura incidia mais sobre a própria comunidade portuguesa. Enfim, mas era uma censura, eu até diria mais sobre os aspectos que fossem contra a administração portuguesa de Macau, porque eram conhecidos muitos dos portugueses que aqui trabalhavam como elementos desafetos do regime e nunca ninguém os incomodou por causa disso. Silveira Machado, talvez por ter sido jornalista, guarda outras memórias. Havia censura, havia, quer dizer, eu fui chefe de redação durante muitos anos do Clarim e eu lembro muito bem que mandava os artigos para a censura e vinham com um lápis azul, e eu via-me atrapalhado para preencher o lugar até uma vez fizemos uma coisa, quer dizer, saiu um espaço em branco só com um título, não sei, já não me lembro o que foi. Mas era uma censura só aplicada aos jornais portugueses que na altura existiam, como o Clarim, a Voz de Macau, a União ou Notícias de Macau. Lembro aparecer um jornal, a Comunidade, que só teve um número e depois deixou de haver. Achava aquilo subversivo, não sei o quê, pronto, naquela época não havia liberdade, pronto, só ficou, desapareceu. E os jornais de Hong Kong entravam facilmente? Sim, sempre. E até a comunidade portuguesa lia mais os jornais de Hong Kong do que provavelmente os jornais portugueses. De Hong Kong Telegraph, que depois acabou, o China Mail, o Hong Kong Standard, o South China, eram muito lidos em Macau. E, pelo que lembra Leal de Carvalho, quando se tratava de punir crimes de consciência, a mão de Macau era, sem comparação, mais meiga do que a República. Que eu me recordo em toda a minha vida em Macau, só houve um indivíduo que foi desterrado para a Taipa, um jornalista, o Lionel Borralho, durante, não sei se chegou a um dia ou 2 dias, não é? Ou pouco mais. Ainda há pouco tempo me disseram, já não me lembrava qual era o motivo disso, mas que teria sido porque teria sido menos cortês com a senhora do governador, não? Algo que deve ter custado muito a dona Laurinda Marques Parteiro, habituada que estava a ser tratada com a deferência devida à primeira-dama da colónia. E o Palácio de Santa Sancha, residência oficial do governador, ergue-se da moldura dos seus jardins de maravilha, revelando no bom gosto dos arranjos o toque de dedos de fada das mãos de mulher a quem foi confiado. Apesar da liberdade não ser muita, a política era ainda assim um assunto de cavalheiros civilizados para discutir no intervalo de um bom charuto e de um whisky, até mesmo entre adversários. Rodrigo Leal de Carvalho lembra-se do momento mais incómodo que a política lhe fez passar. Quando quis oferecer um jantar pela minha promoção a juiz, pagar a patente, como se dizia na altura, quis fazer, é claro que não havia aqui os restaurantes, eram em número muito limitado, e resolvi oferecer no Long Quay.
o Long Quay tinha a sala comum e tinha um reservado muito pequenino nessa altura. Hoje tem o andar superior, mas na altura não tinha, era só o resto de chão e aos fundos tinha um reservado, mas que só dava para uma mesa. De maneira que eu queria juntar o pessoal do foro, que era aquele com quem eu trabalhava mais de perto, não é? E vim muito atrapalhado para fazer uma mesa onde todos se dessem bem. De maneira que tive que dar o jantar por fases, em 2 mesas. Uma noite foi para a mesa mais à direita, a outra noite foi para a mesa mais à esquerda. 2 jantares memoráveis num dos restaurantes que os macaenses mais frequentavam. Mas a casa de comida portuguesa mais popular de Macau era sem dúvida a Vencedora, ou o Aquan. Muita da popularidade vinha do facto de fazer fiado, o que atraía em especial os militares que ganhavam pouco. O problema é que muitos deles não pagavam e ainda hoje o neto do velho Aquan guarda as promessas dos que juraram passar mais tarde para acertar contas. E se a contabilidade é de outra época, dos preços então nem se fala. Naquela altura era também barato. Uma refeição custava 2 patacos, em 1946. Na Vencedora, naqueles tempos, era assim mais ou menos 5 patacas, okay? A primeira refeição já com sopa e arroz e comida, não é? 2 pratos, naqueles tempos. Mais caros e requintados eram a pousada de Macau e o restaurante Solmar. A pousada ficava mesmo ao lado do Palácio da Praia Grande e servia a famosa galinha africana. O Solmar ainda hoje lá está. Na altura ficava em frente do Riviera, e se o Riviera era do reviralho, a Solmar era dos situacionistas. Além disso, era sítio de tertúlia para uma certa elite de Macau, em especial para quem tinha mais instrução. Bem, o Solmar, além de ser um sítio de convívio para a comunidade portuguesa local, também era um restaurante, quer dizer, tinha comidas tipicamente portuguesas. E tendo em conta que o Solmar foi constituído pela comunidade macaense, foram os macaenses que associaram como sócios do restaurante, logo, portanto, tinha por tendência a atrair a comunidade portuguesa para aquele sítio. Eram um dos poucos, penso eu até que devia ser o único restaurante desta classe pertencente à comunidade portuguesa. Mas o restaurante que os macaenses escolhiam para os grandes momentos ainda hoje existe, ao fundo da Rua da Felicidade. Há grandes reuniões, grandes convívios, era aí no Pátio Silau. Ainda hoje existe, mas completamente diferente, já não tem as características que tinha. Hoje está mais virado para as pessoas de Hong Kong, com preços elevados, e já não confecciona aqueles pratos portugueses que nós gostávamos. Lá no Facilau, bom, a gente, naquela altura, o pombo assado custava 3 patacas e meia. Uma galinha custava 7 patacas, uma galinha assada. Também não era assim muito caro. A refeição era por volta de 5 patacas. Quer dizer, naquela altura era uma sopa e um prato. Mesmo assim, nas décadas de 50, 60, estes já não eram preços acessíveis e só se iam comer os célebres pombos fritos do Fado Silau em dias de festa. Nas datas especiais, as ruas de Macau pareciam ter uma nova luz. Uma das marcas mais importantes no calendário civil era o 24 de junho, o dia da cidade, lembrado com intermináveis cerimónias nos salões do Leal Senado e desfiles na Avenida Almeida Ribeiro. Mas antes de tudo estava o 10 de junho, dia de Portugal, comemorado numa província em que Portugal pouco mandava. Por isso, os macaenses sempre foram patriotas e nunca esqueciam as celebrações do que se chamava então o Dia da Raça. 10 de junho fazia aquele parado. A gente miúdo ia ver, né? Gostava muito da parada, desfile. Era notícia, parecia polícia militar, era notícias. Era especial. Essas paradas? Essas paradas, olha, era a tropa, era a Polícia de Segurança Pública, era a Polícia Marítima, não sei se os bombeiros sim ou não, eu fiz parte muitas vezes.
íamos um pelotão da Polícia Marítima, saiu aqui, em geral, aqui do Jardim de São Francisco, saía dali, fui para diante para ver, passava em frente ao palácio, estava lá o governador, aquela coisa, a gente passava ali, à direita, às continências, a gente ia sempre de espingarda, e coisas, tá? E depois chegávamos lá ao fundo, dispersávamos, era assim. Que o 10 de junho era o ponto alto do calendário oficial, porque enfim, era um dia também cheio de cerimónias a partir da manhã, desde o hastear da bandeira, a parada das forças militares, cumprimentos ao governador, depois ia-se à enrumagem à Gruta de Camões, enfim, acabava naturalmente, como hoje acaba ainda, com uma recepção no Palácio. Claro que este também era um dia em que tínhamos de mudar de camisa 3 ou 4 vezes por dia. Em Macau, ser bom português era igual a ser católico. Por isso, as festas e datas religiosas eram as que tinham maior participação voluntária. Além das procissões de cada bairro, como a de Santo António ou São Lourenço, havia as procissões que enchiam toda a cidade. Na Quaresma, no dia de Nosso Senhor dos Passos, e acima de tudo no dia de Nossa Senhora de Fátima, Macau vestia a roupa de ver a Deus e no percurso da Sé à Igreja da Penha, as ruas pareciam iguais à aldeia minhota de onde o Ernesto Gomes partiu, ou aos Açores do Senhor de Santo Cristo, onde nasceu Rodrigo Leal de Carvalho. Tocam os sinos na torre da igreja, arres, maninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, vai passando a procissão. Olha os irmãos da nossa confraria, muito solenes nas opas vermelhas. Ninguém supôs que nesta aldeia havia tantos bigodes e tais sobrancelhas. Ai, que bonitos que vão os anjinhos, com que cuidado os vestiram em casa. Um deles leva a coroa de espinhos e o mais pequeno perdeu uma asa. Com o calor o prior vai aflito e o povo ajoelha ao passar o andor. Não há na aldeia nada mais bonito que estes passeios de Nosso Senhor. E era assim ao ritmo lento e pausado das procissões que corriam os dias em Macau. Tempos em que também na província ultramarina se vivia habitualmente, só que numa sociedade mais cosmopolita, com muito maior liberdade que na República, e sem o estigma da colonização que havia nas outras terras do Império. Chineses e portugueses viviam lado a lado, e quando à tardinha tocavam as trindades nas igrejas e o sol se escondia por trás da Ilha da Montanha, todos os habitantes de Macau sabiam que o dia seguinte ia amanhecer igual e que nada de grave podia acontecer à terra do santo nome de Deus, tão cheia de graça, e que sempre bendita fosse entre todas as terras. Outros haverão de ter o que houvermos de perder. Outros poderão achar o que, no nosso encontrar, foi achado ou não achado segundo o destino dado. Mas o que a eles não toca é a magia que evoca o longe e faz dele história, e por isso a sua glória é justa auréola dada por uma luz emprestada.
Da Macau antiga para a Macau do presente, a vivência atual das suas gentes, a forma como a terra evoluiu, a forma como a presença portuguesa e não só continua a marcar o ritmo desta terra única. É a proposta da próxima semana no programa de Sofia Salgado, Minha Pequena Pátria, um programa integrado como todos os outros que apresentámos até aqui na série que a TDM está a dedicar à comunidade macaense, a série Gente da Nossa Terra. Em nome da equipa que levou até si este programa, muito boa noite e até para a semana.